Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22. Fica entre Hebreus e primeira carta de Pedro. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Meus irmãos, podem se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje nós vamos trazer uma palavra com o seguinte tema: o poder transformador da palavra de Deus. Amém? O poder transformador da palavra de Deus. Este é o tema da nossa mensagem nesta noite. Amados irmãos, nós vamos observar em toda a Bíblia, mas no livro de Gênesis, nós vamos ver que a forma de Deus falar era uma forma verbal. No livro de Gênesis nós vamos ver Deus ele se revelar, amado irmão, aos patriarcas. Nós vamos ver Deus falar no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, e a revelação de Deus ali é uma revelação verbal, é revelação oral. E nós vamos ver a importância da palavra, que quando Deus ele vai criar tudo o que existe hoje, quando Deus vai criar as coisas que existem hoje, Ele vai criar através da palavra. A expressão "e disse Deus" no livro de Gênesis tem pelo menos 10 vezes a qual, amado irmão, esta expressão ela é mencionada. É Deus falando e as coisas passando a existir. Nós vamos ver que Deus também se revelava de forma verbal a Adão, a Eva. Depois nós vamos ver que Ele se revela a Noé, se revela a Abraão, a Isaac, a Jacó. E a revelação de Deus, amado irmão, a forma de Deus falar é forma verbal. É, amado irmão, através da voz explícita do Senhor. Mas quando chega no livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus ele fala para Moisés subir no Sinai, e ali Deus entrega a lei. Deus entrega a lei conhecida como a lei de Moisés, ou os 10 mandamentos, porque através desta lei seria, amado irmão, um manual que iria dirigir Israel e também, amado irmão, aquele que quisesse obedecer o Senhor. E nós vamos ver que em todo o Antigo Testamento a lei de Moisés, amado irmão, ela é o rumo, ela é o pilar principal para direcionar a nação ao Senhor, para levar a nação a andar em obediência ao Senhor, a ter o conhecimento do que era que o Senhor queria que eles fizessem, para eles ter o conhecimento de que o Senhor queria que eles não fizessem. Mas, amado irmão, na vinda de Jesus, a palavra do Senhor vai falar em João capítulo 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, amados irmãos, a revelação total da palavra, ela foi, amado irmão, através da vinda da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é a palavra encarnada. Jesus, ele é o verbo de Deus. Ei, amados irmãos, então a revelação ela foi completa quando Jesus ele nasceu.
o enviado de Deus, o Filho de Deus, igual a Deus em poder, em glória e em majestade. Então nós vamos ver, amado irmão, que quando Jesus ele passou até há 2000 anos atrás, o principal foco de Jesus era ensinar a palavra, era estar ministrando a palavra, era estar priorizando, amado irmão, o ensinamento àqueles a qual queria ouvi-lo. E nós vamos observar que a palavra de Deus, ela é essencial, ela é, amado irmão, poderosa, ela é, amado irmão, a nossa regra de fé e prática. Só que nós vamos observar que após a morte de Jesus, no capítulo 27 de Mateus e no final dos outros evangelhos, nós vamos observar que entra o Novo Testamento. Jesus, amado irmão, ele cumpre todo o Antigo Testamento. Quando Jesus ele estava na terra, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele não tropeçou em nenhum tio e nenhum jota da lei. Jesus, ele cumpriu toda a lei na íntegra, porque o propósito de Jesus, amado irmão, era esse, era vir cumprir a lei e a maldição da lei, amado irmão, ser atribuída a Jesus. O pecado, amado irmão, Jesus carregar sobre o seu corpo e ele ser crucificado sobre o madeiro. Então quando Jesus ele é crucificado em Mateus capítulo de número 27, ali, amado irmão, a lei é cumprida em Jesus. E agora Israel e nem os gentios precisavam mais viver pelas obras da lei. Agora a forma de obediência era como? A forma de obediência era olhar para a lei, era olhar para o que Jesus disse, e também posteriormente, através das cartas dos apóstolos, olhar para o que os apóstolos disseram. Amados irmãos, quem escutava Jesus, quem seguia o evangelho nos dias de Jesus, precisava olhar para a lei para trás e olhar os ensinamentos da lei, mas também olhar para Cristo e ver se Jesus tinha falado sobre este assunto, e também olhar para as cartas que futuramente seriam escritos e ver se os apóstolos tinham escrito. Amado irmão, por que depois da vinda de Jesus, amado irmão, nós vivemos pela graça e não precisamos mais de todo o ritual do Antigo Testamento? É porque Jesus, amado irmão, ele veio trazer o Novo Testamento em seu sangue. Nós vemos que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Nós vemos que hoje, amado irmão, uma mulher adúltera não é apedrejada. Nós vemos que hoje nós não vivemos mais por todo aquele ritual da lei. E por o que é que nós vivemos? Nós vivemos pelos ensinamentos de Jesus e também pelos ensinamentos dos apóstolos. Nós só devemos obedecer a alguma coisa da lei se esse ensinamento tiver no Antigo Testamento, tiver sido falado por Jesus e tiver sido ratificado pelos apóstolos. É a nossa, amado irmão, forma de obediência é assim, e nós vamos observar, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquilo que era para nós obedecermos nos dias de hoje, Jesus ele ratificou, Jesus ele ensinou, e os apóstolos também posteriormente, escrevendo as suas cartas, trouxeram ensinamentos para cada um de nós. Mas o nosso foco hoje é aqui na carta de Tiago, amado irmão. Este Tiago, ele é o irmão de Jesus. Este Tiago aqui, ele é o irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o outro Tiago, o irmão de João, um apóstolo, ele morreu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, quando ele ali é decapitado e Pedro também é preso. Então nós vamos ver que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Tiago, e a data que ela foi escrita foi entre os anos 45 e 50 depois de Cristo. E Tiago aqui ele vai escrever, amado irmão, para as 12 tribos que andavam dispersas por causa da perseguição e da luta. Irmão Francival já falou aqui também que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, que estava passando pelo momento de perseguição. Mas Tiago aqui ele vai escrever para os crentes judeus
amado irmão, que também estava passando por um período de perseguição, por um período de luta, por um período de afronta, por um período, amado irmão, a qual a luta era externa, mas também a luta era interna. E aí Tiago, ele tinha a preocupação de escrever para fortalecer os irmãos e incentivar os irmãos a não desistirem na fé. E nós vamos observar aqui nos versículos que nós lemos, amado irmão, que Tiago, ele vai falar a respeito da importância da palavra de Deus. Ele vai falar, amado irmão, a respeito do poder transformador da palavra de Deus. E como eu já falei nesta noite, amado irmão, lá no livro de Gênesis, Deus, ele se revela de forma verbal, porque ainda não tinha escrita. A escrita, ela só veio ali no Êxodo, quando Deus tira a nação de Israel do cativeiro egípcio, e Moisés, ele escreve, amado irmão, os mandamentos para direcionar Israel. Só que quando chega no livro de Mateus, Jesus nasce, amado irmão. Jesus, ele é a palavra encarnada, e nós vamos ver que Jesus cumpre toda a lei, e a partir da crucificação de Jesus, amado irmão, entra o Novo Testamento. Nós vamos ver que nós fizemos a leitura nesta noite, aqui em Tiago capítulo 1, do versículo de número 22 ao versículo de número 25. E aqui Tiago, ele vai falar a respeito da importância da palavra de Deus. Ele vai falar, amado irmão, do poder transformador da palavra de Deus. E aqui nós vamos aprender, vamos aqui estudar e ver alguns pontos aqui desse texto. Nós vamos observar aqui no versículo 22, que Tiago, ele diz assim, olha: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falsos discursos. Então aqui, amado irmão, Tiago, ele vai trazer um primeiro ensinamento aqui para os irmãos judeus, mas isso também se aplica a todos nós nesta noite e a você que nos acompanha através da internet. Nós vamos ver aqui em primeiro lugar no versículo 22, que Tiago, ele vai falar, amado irmão, que a palavra de Deus, ela precisa o quê? Ela precisa ser praticada. Tiago, ele vai falar aqui, olha: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago está falando, escrevendo para os irmãos judeus: vocês precisam praticar a palavra, vocês precisam obedecer a palavra, vocês não podem se levar por discurso vazio, vocês precisam colocar o que vocês ouvem, o que vocês leem em prática. Então, amados irmãos, nós vamos observar aqui que Tiago, ele vai falar a respeito do poder transformador da palavra de Deus, mas esta palavra, ela só transforma nossas vidas se nós escutarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. É por isso, amado irmão, que muitas das vezes tem pessoas que passam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a vida toda na igreja e não tem mudança. Será se é por causa da fragilidade da palavra? Não. É por causa que o homem e a mulher escuta a palavra e não quer colocar em prática aquilo que escuta. É que o homem lê a palavra, a mulher lê a palavra e não coloca em prática aquilo que lê. Nesta noite o Senhor está ministrando aos nossos corações. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser praticada. Tiago diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falso discurso. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar, amado irmão, que nós
devemos colocar em prática a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática as Escrituras Sagradas. Os irmãos já prestou atenção? Às vezes nós estamos evangelizando alguém, aí a pessoa fala assim: não, eu não vou passar para a lei dos crentes, né? Tem pessoas que dizem: eu não vou passar para a lei dos crentes, já tenho minha lei. Mas obedecer o evangelho não é passar por uma nova lei. Amado irmão, não é religião que salva o homem, que salva a mulher. Quem salva o homem, quem salva a mulher é a obediência à palavra de Deus. E Tiago vai falar assim: olha, se escutar a palavra, se ler a palavra e não colocar em prática, você está se enganando com falso discurso vazio. Não vai mudar a vida do homem, a vida da mulher. Então o que é que nós devemos fazer com a palavra? A palavra, ela deve ser praticada. O Senhor está ministrando os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, está ministrando aos nossos corações que estamos aqui nesta noite, está ministrando ao teu coração que está em sua casa. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. A palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, amado irmão, ela tem um poder transformador, mas ela só transforma a vida do homem, a vida da mulher, se nós colocarmos em prática aquilo que ouvimos e aquilo que lemos. A palavra de Deus só tem efeito sobre as nossas vidas, amados irmãos, quando nós colocamos esta palavra em prática. Então Tiago está escrevendo para os irmãos hebreus e diz assim: vocês pratiquem a palavra. Vocês serão tentados a deixar a palavra, vocês serão tentados a voltar para o judaísmo, mas vocês não voltem para o judaísmo. Vocês pratiquem a palavra, vocês obedeçam a palavra, vocês andem em obediência à palavra de Deus, vocês andem em obediência à palavra que Jesus ele ensinou. Só que nós vamos observar aqui no versículo de número 23, que Tiago ele continua dizendo, ele vai falar assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante o varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Versículo 24: porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Amados irmãos, o tema da mensagem nesta noite, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o poder transformador da palavra de Deus. E nós aprendemos no primeiro ponto que a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática por todos nós. Nós precisamos obedecer esta palavra, andar em obediência a esta palavra, amado irmão, para que esta palavra venha ter efeito sobre a minha e sobre a tua vida. Só que quando chega no verso 23 e o verso 24, Tiago ele vai, amado irmão, fazer uma comparação entre a palavra de Deus e um objeto. Ele vai falar, amado irmão, que a palavra de Deus é como se fosse um espelho. Ele vai dizer no versículo 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante o varão que contempla um espelho, o seu rosto natural. Ele vai falar assim: olha, se alguém escuta a palavra ou lê a palavra e não coloca em prática, é semelhante o homem que se coloca diante de um espelho. Ele vai olhar a sua formosura, o seu corpo, mas aí no versículo 24 ele vai dizer assim: porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, amado irmão, ela é um espelho.
espelho. Como assim a palavra de Deus é um espelho? A palavra de Deus, ela é um espelho que revela, amado irmão, quem verdadeiramente nós somos. A palavra de Deus é um espelho que revela, amado irmão, quem verdadeiramente eu sou. A palavra de Deus é um espelho que revela quem verdadeiramente você é. Você que nos acompanha através da live, a palavra de Deus é um espelho que verdadeiramente revela quem é os irmãos que estão na nave da igreja. Aí ele vai falar aqui, amado irmão, se nós escutarmos a palavra e não colocarmos em prática, nós somos semelhante a um homem que foi em frente do espelho. Ele viu seu rosto natural, mas ele se retirou e logo se esqueceu de como era. O Tiago está dizendo assim: ei, vocês precisam colocar em prática a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um espelho que revela quem é que vocês são. E, amado irmão, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela revela os nossos defeitos. A palavra de Deus, ela revela quem realmente somos. E o homem fora de Jesus, nós vamos observar que ele é pecador e culpado diante de Deus. O homem fora de Jesus, ele está perdido. E aí Tiago, amado irmão, ele vai falar que a palavra, ele é este espelho revelador. Só que um espelho, ele vai revelar só o nosso exterior. Se nós se olhar no espelho, nós vamos ver só o nosso exterior. Mas a palavra de Deus como espelho, ela não vai revelar apenas o nosso exterior, ela também vai revelar o nosso interior. A palavra de Deus, ela vai revelar, amado irmão, o nosso exterior, os nossos pecados e erros visíveis, mas também aqueles erros e aqueles pecados que estão guardados dentro do nosso coração e sobre a nossa mente. E aí Tiago vai falar assim no versículo 23 e 24: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. O Senhor está nos chamando o quê? A nós obedecermos a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é esse espelho que revela quem nós somos. E quando Deus ele fala através de uma pregação, quando nós lemos a palavra, se nós lemos a palavra, ouvimos a palavra e saímos do culto, amado irmão, saímos do ambiente de adoração e lá fora fazemos tudo errado, nós somos semelhante ao homem, amado irmão, que contempla o rosto no espelho, mas saiu de frente do espelho e logo esqueceu de quem realmente ele era, da sua feição. A palavra de Deus, ela nos revela, amado irmão, ela é o espelho que nos revela que a todo momento nós precisamos mudar. Revela as nossas falhas exteriores e as nossas falhas interiores, que eu e você, amado irmão, venhamos se colocar, amado irmão, diante do espelho da verdade, da palavra de Deus, e venhamos enxergar quem verdadeiramente nós somos, e venhamos estar constantemente mudando diante do Senhor. A todo momento nós precisamos de mudança, a todo momento nós precisamos ser transformados, a todo momento nós precisamos, amado irmão, estamos nos aproximando do Senhor. Então nós aprendemos em primeiro lugar, o tema da mensagem é o poder transformador da palavra de Deus. E aí nós aprendemos em primeiro lugar que a palavra de Deus, ela deve ser praticada. E aí nós aprendemos em segundo lugar que ela deve ser praticada porque a palavra de Deus, ela é um espelho que revela, amado irmão, quem nós somos de verdade. A palavra de Deus é este espelho que revela o que temos dentro do nosso coração. A palavra de Deus é um espelho que revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus é um espelho que revela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus
Deus é um espelho que revela, amado irmão, que o único acesso entre a terra e o céu se chama a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o homem não pode se salvar por conta própria. Ele precisa de Jesus, e para ele entrar nas mansões celestiais, ele precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, abandonar, se entregar ao Senhor e continuar firme com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, nós vamos observar aqui ainda, no versículo de número 25, que a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, a parte A do versículo diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Então nós aprendemos nesta noite, o tema da mensagem é o poder transformador da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, amado irmão, ela só tem poder sobre as nossas vidas para transformar, primeiro, se nós colocarmos ela em prática. Ei, amado irmão, por que nós devemos colocar esta palavra em prática? Porque ela é um espelho, ela revela quem somos e revela que eu e você precisamos estar se aproximando do Senhor, mudando constantemente, porque o pecado nos odeia muito perto, o pecado está 24 horas batendo sobre a tábua do nosso coração. Mas aí quando chega no versículo 25, a parte A do versículo, ele vai falar, amado irmão, que a palavra de Deus, ela é a lei perfeita da liberdade. Então nós aprendemos aqui, amados irmãos, que a palavra de Deus é a lei da liberdade. A palavra de Deus é a lei da liberdade. E aí, amados irmãos, aqui nós podemos aprender algo interessante. Se você for ministrar a palavra para alguém, ou estando no evangelismo, e principalmente para jovens, os jovens vão dizer assim: eu não vou para a igreja porque eu vou desperdiçar a minha vida. Pessoas irão dizer que não vai vir para a igreja porque sendo crente a pessoa não pode fazer nada, porque na igreja não pode se entregar o pecado, não pode ir para a balada, não pode se entregar a bebida, as orgias, a droga. Mas a palavra aqui está ensinando que a verdadeira liberdade está na palavra de Deus. A verdadeira liberdade está em servir ao Senhor. A verdadeira liberdade está em obedecer a palavra de Deus. Tiago, ele diz no versículo 25 do capítulo 1: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. A palavra de Deus, amado irmão, ela tem o poder libertador. A palavra de Deus, ela não aprisiona, mas ela, amado irmão, sim, nos liberta. A palavra de Deus não prende, mas sim ela solta. A palavra de Deus não amarra, mas sim, amado irmão, ela coloca o homem em liberdade. Então Tiago, ele vai falar que a palavra de Deus, ela é a lei perfeita da liberdade. E Jesus, ele falou em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz bem assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amado irmão, a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. Por quê? Porque ela tem poder e autoridade para libertar a vida do homem. Aquilo, amado irmão, que o médico não pode fazer, aquilo, amado irmão, que os psicólogos não podem fazer, aquilo, amado irmão, que as clínicas não podem fazer, aquilo que o homem não pode fazer, a palavra de Deus, ela tem poder para libertar a vida do homem. Está um aqui na frente
dos irmãos, como os irmãos já sabem, que foi viciado em droga, em bebida, em prostituição, em balada. Mas, amado irmão, a lei perfeita da liberdade entrou sobre o meu coração, sobre a minha vida, e hoje, amado irmão, eu posso dizer, eu estou livre das algemas dos vícios, das algemas do pecado, das algemas do diabo, das algemas do mundo. E é esta palavra que tem poder para trazer libertação sobre a vida do homem, de desamarrar ele da mão do inimigo e escrever uma nova história para o homem e para a mulher. Então nós vamos observar que Tiago diz assim: olha, aquele porém que atenta bem pela lei perfeita da liberdade. A igreja, a palavra, Jesus não aprisiona ninguém. Ele, amado irmão, faz é libertar. E liberdade verdadeiramente, eu e você servimos a Jesus, porque estando na igreja nós temos liberdade de fazer o que quiser. Nós temos liberdade até de pecar, mas nós não pecamos. Por quê? Porque nós preferimos obedecer o nosso mestre Jesus Cristo, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, amado irmão, então nós vamos observar aqui, amado irmão, que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos libertar. Ela não aprisiona, ela liberta, ela não amarra, ela solta. Então esta palavra que tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas o texto continua, e nós vamos observar ainda no versículo 25, que o apóstolo Tiago, ele vai falar assim: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, amado irmão, a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. Mas, primeiro, a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Porque Tiago vai falar no versículo 22: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmo com falso discurso. Segundo, amado irmão, nós aprendemos que esta palavra precisa ser praticada, porque esta palavra, ela é um espelho. E nós vimos no versículo 23 e 24 que o texto sagrado vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Nós aprendemos em terceiro lugar que a palavra de Deus é a lei da liberdade, porque no versículo 25, a parte A, o texto vai dizer: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Mas aqui no versículo 25, o apóstolo Tiago vai dizer assim: e nisto persevera. Então, amado irmão, o poder transformador da palavra de Deus é o tema desta mensagem nesta noite. Mas para que esta palavra ela venha transformar as nossas vidas, para que as nossas vidas ela venha constantemente ser transformada, ei, amado irmão, todos nós precisamos o quê? Precisamos perseverar na palavra. O apóstolo Tiago vai falar assim: e nisso persevera, ou seja, perseverança na palavra de Deus. Não adianta começar obedecendo a palavra e lá na frente, amado irmão, nós começamos a desobedecer a palavra, assim como aconteceu com Saul. Saul começou muito bem, amado irmão, sendo rei, mas no decorrer da caminhada dele, ele vai se distanciando da presença do Senhor, e no final ele finda morrendo no campo de batalha, mas não
não só ele morre, mas toda a sua casa e a maioria do exército de Israel. Então nós precisamos continuar perseverando nesta palavra. Nós precisamos continuar obedecendo esta palavra, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao deserto. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Nós não podemos recuar, nós não podemos desistir, nós não podemos voltar. Ei, amado irmão, nós temos que começar na palavra, amado irmão, e perseverar nesta palavra. Os irmãos, nosso irmão Francival lá da Serra, ele é testemunha de quantas pessoas começaram conosco no Evangelho, levantaram a mão, aceitaram Jesus, caminharam um pouco, perseveraram um pouco, mas aí as lutas foram chegando, as provas foram chegando, aí foram enfraquecendo e findaram se afastando da presença de Deus, findaram se afastando do Senhor. Nós precisamos, amado irmão, continuar perseverando. Eu sei que muitas das vezes enfrentamos lutas tremendas, provas tremendas, assim como os irmãos hebreus estavam enfrentando. Era o judaizante, amado irmão, infiltrado, pressionando eles, para eles voltar para o judaísmo. Era, amado irmão, o império romano ali, amado irmão, perseguindo. Mas Tiago vai escrever e dizer: a palavra de Deus, ela é transformadora, mas vocês precisam praticar esta palavra. Vocês precisam praticar esta palavra, porque ela é o espelho que vai nos revelar quem somos. A palavra de Deus, vocês precisam perseverar nela, porque ela é a lei da liberdade, é ela que traz libertação. Vocês precisam perseverar na palavra, porque é ela que vai fortalecê-los, é ela que vai sustentá-los, é ela que vai segurá-los, é ela que vai firmar vocês diante da tribulação e da adversidade. Então, amado irmão, o tema da mensagem nesta noite é o poder transformador da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder grandioso para transformar a vida do homem, a vida da mulher, para nos sustentar na presença do Senhor, no momento de luta, de adversidade, no momento de choro, no momento de deserto. É esta palavra, é esta palavra que é o nosso alimento, é esta palavra que é o nosso sustento, é esta palavra que é o nosso pão. Então o tema da mensagem nesta noite é o poder transformador da palavra de Deus. A palavra de Deus, em primeiro lugar, ela precisa ser praticada. Em segundo lugar, a palavra de Deus é um espelho, e por isso, amado irmão, ela revela quem somos. Ei, amado irmão, o que seremos. Ei, amado irmão, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. A palavra de Deus, ela é a lei da liberdade, é ela que liberta. E a palavra de Deus, amado irmão, nós precisamos perseverar nesta palavra. Nós vamos ver, amado irmão, que os irmãos da igreja primitiva, eles foram os irmãos que mais sofreram. Nós vamos ver, como nosso irmão Francival falou nesta noite, muitos foram mortos por causa da palavra de Deus. Nossa irmã diaconisa Nilcinha também trouxe ali a leitura da galeria dos heróis da fé. Muitos heróis daqueles morreram por causa da sua fé em Deus, mas eles não negaram a fé, eles continuaram firmes, eles perseveraram na palavra, eles praticaram a palavra, eles se colocaram diante do espelho da palavra. A palavra revelou quem eles
eram. Ei, amado irmão, eles foram homens que andaram obedecendo a palavra do Senhor e perseveraram nesta palavra. Algum deles, amado irmão, em vez de receber bênçãos terrenas, passaram por perseguição, por luta, por calúnia. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram lançados dentro de cova de leões, outros foram perseguidos e martirizados, assim como os irmãos da igreja primitiva, mas não negaram a sua fé. Por quê? Porque estavam estruturados na palavra. Estava em obediência à palavra. Estava, amado irmão, se alimentando da palavra de Deus. Então que a palavra de Deus venha ser o nosso alimento, o nosso pão, que nos sustenta em meio às provas e em meio às adversidades. Nós vamos ver aqui que Tiago, ele traz uma mensagem, amado irmão, ali de consolo, de exortação, de fortalecimento para os irmãos da igreja primitiva, os irmãos hebreus, para que eles perseverassem, não desistissem diante das tribulações e das adversidades. Eu sei que você está passando por luta. Eu sei que você está passando por prova. Eu sei que a luta tem batido em tua porta, não tem sido fácil. Mas eu quero te falar nesta noite: persevera na palavra, continua obedecendo a palavra, porque o nosso foco principal é as mansões celestiais, é a nossa morada eterna com o Senhor. O Senhor nesta noite ministra para você que está nos acompanhando através desta live: pratique a palavra, persevere na palavra, porque ela é a nossa bússola que nos guia em direção às mansões celestiais. Então esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados. Se coloque de pé nesta noite. Vamos estar orando, eu vou estar orando por a vida de nossas vidas, de nossos familiares, irmãos que nos acompanham também através da internet. Vamos estar orando por a vida dos amados irmãos. E nós cremos que o nosso Deus está conosco e nos fortalece em meio às aflições que nós enfrentamos e que nós vivemos. Fecha teus olhos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, o Senhor já tem ministrado aos nossos corações desde o momento da oração inicial. Mas agora, Senhor, ministrou, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nesta noite, meu Deus querido, que nós venhamos praticar a Tua palavra. A que nós venhamos se colocar diante do espelho da verdade, que é a Tua palavra. E entender, ó Pai querido, que a Tua palavra não aprisiona, a Tua palavra liberta. E nós precisamos perseverar nesta palavra, porque os dias são maus, o inimigo, o mundo, a carne tenta nos arrancar da Tua presença. Mas a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos segura, a Tua palavra, ó Pai querido, é o nosso alimento. Nesta noite, meu Deus querido, eu quero apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor. Eu quero, Senhor, entregar a vida, Senhor, da Tua filha. Eu quero entregar, Senhor, a vida do Teu filho em Tuas mãos, Senhor, nesta noite. E quero, ó Pai querido, orar apresentando ele neste momento, Senhor, de luta, de perseguição, de prova, de adversidade. Que a Tua palavra venha fortalecer, que esta oração, ó Pai, venha fortalecer, a que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha segurar, a que o Senhor venha guardar e livrar, ó Pai querido, o Teu filho e a Tua filha. Eu entrego cada casa, cada família, Senhor. Eu entrego cada vida nesta noite em Tuas mãos, ó Pai. Os irmãos que nos acompanham através da internet, aqui estão escutando esta oração, eu creio.
Aqui o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que sustenta. Toma, Senhor, todas essas vidas, os irmãos que estão aqui presentes dentro da igreja, aquele que nos acompanha através da internet, aquele que está escutando, o Senhor, da sua casa, aqui nesta noite, ó Pai querido, o Senhor venha trazer fortalecimento, o Senhor venha trazer refrigério, o Senhor venha sustentar com tua mão poderosa, e que através desta palavra, o Senhor, ó Pai querido, venha alimentar a sua alma, venha alimentar a sua vida. O Senhor, ó Pai querido, venha trabalhar em nosso meio, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aqui nesta noite, ó Pai querido, o teu Santo Espírito vem estar operando em nosso meio. Toma a tua igreja, toma o teu filho, toma a tua filha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nesta noite o Senhor venha repreendendo todo o mal, Senhor, todo ataque espiritual, papai. O Senhor venha, ó Pai querido, fortalecendo, o Senhor venha curando, o Senhor venha libertando, o Senhor venha salvando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra tem poder transformador, que pode, ó Pai querido, transformar a minha vida, a vida do meu irmão, a sua família, a sua casa, ó Pai querido, e a vida, Senhor, do homem, pode ser quem for. Nós cremos nesta palavra. Ser com a tua igreja, ser com teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz: oh glória. Os irmãos podem se sentar nesta noite, em nome de Jesus. Nesta noite tem alguém que assistiu o culto e sentiu o desejo no coração de estar confessando Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Se tiver, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando. Hoje esteja afastado da presença de Deus e querer fazer uma nova aliança em nome de Jesus. Então pode estar aqui presente, como está lá fora, acompanhando através da internet, não importa onde esteja. O Senhor nesta noite está te fazendo esse convite. Amém, amados.